Quem estiver me ouvindo, por favor, dá um sinalzinho aí, que nós estamos aqui com alguns problemas de ordem técnica na academia, e eu estou falando pelo meu celular. A Daniela deu boa noite, o que eu presumo seja um ótimo sinal. Deixa eu deixar aqui meu celular. Boa noite, Graça. Aqui no chat já tem algumas pessoas. Boa noite, boa noite. Agora ouvimos, diz o Clevanskis. Vanessa Camila, seja bem-vinda. Alguém que puder falar aí, fala aí só para a gente ver se a gente escuta por aqui. Oi, pessoal, boa noite. Quem está falando? Mona Lisa. Mona Lisa? Isso. Estão me ouvindo, né? Eu estou te ouvindo muito bem. Bom, nós vamos tentar dar aula, mas vamos ficar um pouco no prejuízo, porque não vai ter como compartilhar aqui, né, Tiago? Então, a gente vai tentar fazer o que for possível. Houve um problema aqui, uma falha na conexão. Nós estamos conectando pelo celular, não estamos conseguindo fazer a transmissão pelo Zoom. Isso já está gravando, Tiago? Não está gravando. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a apresentação, que já estava aqui no computador, estava tudo funcionando, tinha um monte de gente que já estava aqui dentro, e a internet parou. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou agora? Então, vamos deixar o microfone aqui para que a gente possa seguir. Eu vou relembrar alguns pontos que são importantes, só que hoje eu preparei uma aula que a gente precisava estar vendo os textos, porque tem muita observação e a gente só lê o texto, falar onde é que tem ocorrência, é praticamente impossível de a gente conseguir enxergar. Se a gente não conseguir restaurar aqui o funcionamento da internet na próxima meia hora, nós vamos fazer uma ligeira adaptação na programação, e aí, se for o caso, eu gravo uma aula com comentários, era uma coisa que, aliás, eu já estava até pensando em fazer. Pode vir aqui do lado do seu amigo Wilson? Vou ficar aqui mesmo. Tá bom, pode. Você não gosta muito dele, quer ficar? Tudo bem. Então, se por acaso a internet não for restabelecida para a gente poder mostrar aqui pelo Zoom, aí eu faço um sistema que eu estava pensando em fazer. Estava até pensando em chamar algumas pessoas para algumas sessões extras pelo Zoom, porque eu sei que tem muita gente com vontade de que a gente possa examinar o texto de uma maneira mais ampla. E aí eu quero refazer ou relembrar alguns pontos do que é o objetivo da nossa oficina, que não é a gente ter aquela visão de conjunto da obra, ou seja, a gente não faz uma análise de todas as características dos personagens, do enredo, de tudo isso. A gente pega a superfície textual e é nela que nós vamos trabalhar. Só que, ao fazer esse trabalho, automaticamente nós chegamos nessa organização do pensamento, nessa organização do texto no macro. Porque mesmo que a gente analise o texto dentro da superfície textual, isso tem um impacto muito grande até em fatos que a gente pensou. Então, hoje, a nossa aula seria sobre verbos corriqueiros, conjunções aditivas e alternativas. Aqui, eu acho que se eu mostrar aqui, não vai dar para ver também, não. Deixa eu ver aqui se tem alguma esperança de... Fica muito... Aqui dá só para ver que tem lá a tela, mas na hora que eu colocar o texto, seguramente não vai dar para ver nada. Deixa eu colocar um texto aqui. Realmente é impossível de o pessoal olhar. Alguém quer falar? Quem levantou a mão aí, pode falar, por favor. Sou eu de novo, Mona Lisa. Uma sugestão foi porque eu recebi esse material em slide da aula de hoje por e-mail. Aí eu consigo abrir aqui do meu computador e ir seguindo, acompanhando. E aí sugiro o pessoal tentar fazer isso em casa, se possível. Então, aí, tá aí a boa ideia da Mona Lisa. Só podia ser uma obra do Leonardo mesmo para fazer uma sugestão tão maravilhosa e óbvia, né? Todo mundo abre aí a gente vai seguindo e vamos tentar. O pessoal que está aqui,
A sugestão que eu dou, se tiver com celular, abre o celular aí que vai vendo o texto. Mas aqui também dá para ver pela tela, então a gente não fica com um problema tão grande. Deixa eu pegar aqui um instrumento para eu poder colocar meu celular e o celular não ficar na frente da tela do computador. Ih, aconteceu alguma coisa. Aqui, ó, a Daniela está dizendo que já abriu a apresentação. Quem já abriu, coloca aí para mim. Tiago, o que aconteceu aqui? Eu devo ter encostado em algum lugar na hora que eu tirei o celular. Esse professor, vou te contar um caso, não tem um pingo de responsabilidade, viu? Vai lá. Aqui, ó, conseguiu, pronto. Foi só ele que saiu do negócio. Vamos lá. Quem abriu, dá um joinha aí ou escreve no chat, só para eu ter o controle de quem abriu pelo e-mail. Quem está aqui, a gente vai acompanhar aqui pela apresentação mesmo. Então, a nossa aula de hoje é sobre verbos corriqueiros, conjunções aditivas e alternativas. Dentro desse assunto, nós temos muita coisa para falar. Eu estive revisitando todas as aulas anteriores das outras oficinas, mas eu resolvi fazer uma coisa mais dinâmica e prática, que tem sido a marca desses nossos encontros. Porque tinha um texto muito grande, eu vou até deixar disponível lá na plataforma, mas só para quem tiver muito interesse, porque são textos mais complexos, sobre uma questão de linguística computacional, sobre umas questões mais aprofundadas de gramática a respeito dessas conjunções. Agora, o importante para nós vai ser observar o impacto no nosso texto. E aqui entra a primeira lembrança. Algumas pessoas me falaram aqui que seria um puxão de orelha, mas não é puxão de orelha, não. É só uma lembrança de recomendações que nós demos. Como se trata de uma oficina e não de uma série de aulas ou de palestras, o que nós fazemos é em cima dos textos de cada participante. Ou seja, se não houver texto de cada participante, talvez não haja tanta coisa para comentar. Eu até posso pegar participantes de aulas, de oficinas anteriores e trazer os exemplos deles. Mas seria muito mais interessante que fosse de quem está aqui. E aí requer um esforço também para a pessoa, primeiro, escolher um texto. Escolha um texto que a gente não precisa de aplicar a metodologia no livro inteiro, em toda a nossa obra. A gente escolhe um texto. Olha, esse texto aqui, uma página, 2 páginas, é o que eu vou trabalhar na oficina. Já vai dar muito trabalho. Não é? Não precisa ficar preocupado, mas vai ser pouca coisa, não, porque dá muito trabalho. Hoje eu vou mostrar um exemplo desse, a partir da colaboração do Wilson Souza Lima, que nos enviou um texto logo no início do curso. Depois da aula do quê, ele retrabalhou esse texto com a reescrita de certos trechos. E em cima dessa reescrita dele, nós fizemos várias outras observações, que vai ser o objetivo da aula hoje, na primeira parte. Então, eu vou, antes de entrar no verbo corriqueiro e nas conjunções aditivas e alternativas, eu vou falar sobre o exercício do quê? Instando todos a reescreverem seus textos com o assunto daquela aula. E depois pode passar pelo mesmo texto e reescrever com o assunto da aula seguinte. E assim dá para fazer até o final do curso. Então, eu não preciso de um texto grande. Eu preciso de um texto razoável. Nós vamos ver aqui um exemplo de 1 parágrafo, 2 parágrafos, e dá para todo mundo fazer isso. E nas aulas seguintes, eu vou chamar algumas pessoas que aqui estão, mostrando a primeira etapa do processo, que é a gente perceber o nosso próprio texto. Aquele microfone sem fita disponível? Tá. Então, só um pouquinho, deixa ele pegar o microfone lá, porque senão talvez o pessoal, principalmente que está em casa, não escute.
Ele vai pegar. Eu não sei o que você... Eu ainda não estou sabendo o que você falou, porque você tem que falar no microfone. Aí eu respondo. Da outra vez você distribuiu para a gente um arquivo hoje e coloriu o texto. Não sei se... Ah, sim, talvez... Que existia no Word, que você usava para marcar o texto. É o que faz lembrar que, localizar que... Tem coisas que não tem jeito, tem coisas que você tem realmente que trabalhar, então você tem que ter um programa mais robusto, mais complexo. Mas aí é muito difícil o pessoal mexer, é um programa de etiquetagem, por exemplo, você localizar os adjetivos, aí você tem um pouco de linguística computacional, mas isso é complicado, não é uma coisa prática. Então aí você tem que fazer o quê? Você tem que mesmo ler o texto e ou ir marcando, se você tiver com ele impresso com um marcador, um marca-texto, ou no computador e colorindo à medida que você vê, tá bom? Mas tem muita coisa que dá para você descobrir direto. O que, o i, o ou, vários verbos que são os mais comuns, conforme a gente vai ver hoje. Se você digitar lá está, do mesmo jeito que você digitou o que, você localiza todos os verbos está, né? Então, vamos lá. Vamos partir para a prática, porque aí fica mais fácil. Como cada aula, na primeira nós trouxemos 10 itens, eu estou trazendo mais itens nas aulas seguintes. Acho que aqui pegou o número anterior. Ou então eu coloquei até o 8, depois o 9, 10 e agora o 11, 12. Então está certo. Quais que seriam os conceitos básicos em retórica e literatura que eu gostaria de lembrar hoje? Eu estou aqui na segunda lâmina da apresentação que foi enviada para vocês. Então, primeiro, o 11º, ao reescrever, não alterar o sentido. E eu pediria que vocês guardassem esse comando na mente, porque o exemplo que eu vou dar, numa das mudanças que a pessoa fez, que até ficou muito bom, mas há uma mudança de sentido. Então, muitas vezes, você não pode deixar, somente porque você quer tirar o quê, desfalar o que você falou, ou desdizer aquilo que você queria realmente dizer. Então, você precisa de pensar. Eu devo ou não alterar o sentido? Esse exercício é até bom, porque às vezes você altera o sentido e você mesmo percebe que, olha, isso aqui realmente ficou mais refinado, ficou melhor. Então, você tem a liberdade total de assumir ou não. Não quer dizer porque no momento da inspiração você criou um sentido, que esse sentido tem que ficar até a última das últimas gerações. Tem hora que você chega à conclusão que é melhor mudar mesmo. Aí muda sem nenhum drama. Mas tem horas que a gente vê nitidamente que a mudança só ocorreu porque o sujeito estava perseguindo um aspecto formal. E aí você sujeita o conteúdo à forma, e na verdade elas devem caminhar juntas. Nem a forma deve sujeitar o conteúdo, e nem vice-versa, o conteúdo à forma. Aí, no caso, eu coloquei duas observações. Se você for um revisor, como é o meu caso, por exemplo, lá na Assembleia, você tem que respeitar a original. Ah, não, mas esse sentido é mais bonito. Ah, não, mas esse aqui é mais elegante. Não, o cara não quer falar com elegância. Ele tem o que a gente chama de adicção dele. E preservar essa dicção pessoa que trabalha nesse campo da revisão. Esse barulho sou eu aceitando as pessoas. Ah, tudo bem. Mas tá fazendo... Professor, o senhor está mudo. Alô, agora estão me ouvindo? Agora sim.
Ah, que bom, obrigado aí por falar. Então, deixa eu repetir aqui, eu não sei se vocês ouviram tudo ou não. Eu estou dizendo que, se for autor, tem liberdade total de pensar em novos sentidos e que esse, inclusive, é um objetivo específico do processo da reescrita. Porque quando você mexe no texto, você não está mexendo só no produto final, você está mexendo na etapa anterior, que a gente já viu que é a etapa do pensar, e, inclusive, está reavaliando as suas vivências, as suas experiências, as suas crenças, e uma série de outras questões que vêm na etapa anterior do viver. Lembrando que o viver, o pensar e o escrever são etapas do processo da elaboração textual que ocorrem de uma forma cíclica. Uma vai influenciando a outra e, inclusive, depois que você escreveu, você repensa algumas coisas. Então, a esse propósito, eu gostaria aqui de mostrar para vocês um livro que eu acabei de ganhar hoje, fiquei muito feliz e orgulhoso. É um livro muito bem produzido pela editora Nauta, da nossa colega Dina Dominique. O microfone está com quem? Passa para ela ali, por favor. Deixa eu ver se dá para ver a Dina Dominique aqui, dessa longura toda. Dina, comenta comigo isso que você falou a respeito do que você começou a perceber a partir da oficina nesse processo da reescrita. Pois é, eu não li o livro depois dessas aulas que a gente teve, mas eu estou com medo de ler. Porque, pois é, mas aí a gente tem que perceber essa questão, né, da produção de sentido, né? Tanto o editor quanto outras pessoas que já leram não falaram nada sobre isso, sobre palavras repetidas. Na verdade, eu não usava um organizador, então eu ia pesquisando pelo meu consenso mesmo. Mas agora que eu estou vendo uma diferença muito grande, é muito mais fácil. Você, um recurso assim tão simples, né? Aí você vai ver um monte de que, e além do que é mesmo, tem porque, tem outras palavras que tem que, então fica tanto de ter juntos, né? Mas assim, eu vou, depois até vou querer ler meu livro outra vez, para ver o que, assim, se eu peço com essa questão, sabe? Mas o que eu sinto também é que, como você falou, né, que muitas vezes é melhor deixar. É melhor deixar quando não está exagerado. Se você faz uma leitura em voz alta, porque senão perde a naturalidade, às vezes, assim, a questão de um narrador que seja uma pessoa mais simples, você quer que essa pessoa mais simples que narre, e vai ser uma linguagem coloquial. A gente fala muito o quê? O que é isso? Né? Toda hora. Outras palavras também, mas, de qualquer jeito, eu já estou refinando os textos não publicados. Perfeito, é isso. Mas tomando esse cuidado de não perder esse sentido, né? Esse tom do texto. Isso. Ritmo, inclusive, do texto. Excelente. Então, o que a gente acha de importante aí destacar nessa fala da Dina Dominique é, primeiro, um livro que está publicado, ele já foi lançado para o mundo. Esse aqui não tem mais o que fazer. Ele é um registro de uma história, de uma trajetória que ela tinha até o momento em que ele foi publicado. Mas eu mudei meu estilo. Quantos autores que até mudam de ideia e no fim da vida escrevem um livro dizendo tudo que eles falaram no livro anterior? Isso acontece por quê? Porque o ser humano ele vai evoluindo ao longo da vida e vai tendo novas perspectivas e novas ideias. Mas isso aqui é um documento importantíssimo de quem era a Dina Dominique em 2024, março de 2024. Foi isso aqui que todo o esforço anterior redundou nesse livro. Agora, um próximo que você venha a fazer, fala, puxa vida, eu não escreveria de novo com tantos ques. Tudo bem, porque não é o que está em jogo, é a sua percepção daquilo que você produz, é a sua forma de se expressar, são uma série de outros fatores que houve um processo normal de evolução, né? E a gente precisa de desenvolver isso. Um outro detalhe, além de a gente reescrever
sem alterar o sentido, é muito importante considerar novas possibilidades, porque a primeira aproximação com o processo da reescrita tende a fazer com que as pessoas simplesmente alterem vocábulos, tira uma palavra e coloca outra no lugar. E isso é esse processo da reescrita. Nós, muitas vezes, precisamos de nos libertar do léxico e de construções gramaticais para conseguir uma reescrita de alto nível. Então, o primeiro problema nosso, que eu gostaria de sentir como que a turma está, e eu só consigo sentir enviar os textos com as marcações, é isso, é perceber o que tem no texto. Então, esse é o primeiro passo, fazer as marcações. Mas o segundo passo é reescrever. E eu, a rigor, para trabalhar o que, eu só recebi 2 reescritas. Então, eu achei pouco. Eu achei que mais gente poderia ter trabalhado nisso aí. E aqui eu quero dar uma dica. Não precisa você reescrever seu texto inteirinho, não. Se você reescrever 2, 3 parágrafos, já está mais do que suficiente, conforme nós vamos ver no exemplo de um colega que fez isso. Ainda nessas novas possibilidades, tem aí pensamento lateral. Esse pensamento lateral é o título de uma obra de um autor chamado Edouard de Bono, em que ele, pela lógica, pelo modo de encarar a vida, por uma série de aspectos, vai mostrando a importância de a gente pensar um pouco assim, fora da caixinha. Por isso que ele fala pensamento lateral. Então, você cria alternativas para ver as mesmas coisas de um outro ponto de vista. E isso te enriquece o modo de perceber o mundo. O mesmo vale para o texto. Então, esse processo da reescrita, ele é pensamento lateral. Vou dar um exemplo para isso ficar claro, não ficar assim muito no ar. Se eu escrevi uma frase na negativa, na forma negativa, por exemplo, o homem não deixava de caminhar todos os dias na Praça da Liberdade. O que eu fiz? Eu fiz uma construção me referindo a uma realidade que acontece no mundo, seja ele físico, real ou imaginário, mas eu fiz isso de uma forma negativa, que é uma possibilidade expressiva da língua, que tem a sua funcionalidade e a sua razão de ser em muitas ocasiões. Mas, se eu quero não apenas alterar termos, o que eu vou pensar? E se eu escrevesse isso na forma de uma... O homem constantemente caminhava pela liberdade, ou o homem todo dia caminhava pela Praça da Liberdade. Em que isso impacta no meu texto? Será que fica mais claro? Será que fica mais obscuro? Tira uma coisa que todo mundo estaria esperando, que seria de ele deixar de caminhar, mas ele não fazia isso de jeito nenhum? Será que tem uma dupla negação, e essa dupla negação acaba fazendo a leitura fluir menos velozmente? Então, esse pensamento lateral na escrita, ele significa que eu tenho que pensar lá na realidade, ou na ficção que eu estou escrevendo, e tenho que imaginar maneiras diversas de contar aquela mesma coisa. E isso vale, inclusive, na organização do texto. Por exemplo, aí só, Dina, quando você falou de narrador, talvez fosse melhor usar personagens. Porque quando você fala assim, um personagem que fala de uma maneira corriqueira, ele usa muito o quê? Nem sempre é o narrador, porque o narrador você pode situá-lo de maneiras muito diferentes. Pode ser aquele narrador onisciente, pode ser um personagem, pode ser um morto, como fez o Machado de Assis, pode ser um cachorro, pode ser um monte de gente diferente que está narrando aquela história. E você escolher conscientemente um narrador inesperado, criativo, diferente, isso pode fazer toda a diferença no seu livro, né? Então, eu posso narrar em primeira pessoa. Eu vivi isso, eu vivi aquilo outro. Mas eu posso contar a mesma história dizendo como, sei lá, o meu sobrinho estava observando aquilo, porque ele tem um papel importante na trama, ou como se fosse um anjo contando para Deus por que esse homem deve entrar no céu, né? Aí o anjo vai falar tudo. Quer dizer, na verdade, eu é que sei da minha vida, mas eu estou pondo aqueles fatos da minha vida, a narração deles, na boca de um anjo, juntamente com Deus.
uma coisa assim, ou poderia ser de várias outras maneiras. Então, essa imaginação de quem que narra a sua história, ela é um fator importantíssimo. Isso é pensamento lateral também. Porque você pensa, não, eu estou contando a minha vida, só serve se eu contar em primeira pessoa. Não. Você pode contar espelhado, enviesado, de um outro ponto de vista. Você pode colocar uma prosopopeia, um elemento que não é humano para contar aquilo, entendeu? Então, quer dizer, tem inúmeras possibilidades. E aí, isso vai ser uma graça importante dentro do texto também. Então, o pensamento lateral que nós estamos concentrando aqui na oficina se refere à superfície textual, mas o mesmo processo pode ser aplicado na elaboração da obra como um todo. Vamos adiante aqui, então. Bom, então aqui nós temos o texto do Wilson, que já me deu licença de utilizá-lo. O que nós estamos vendo aqui? Na primeira versão, vamos contar em voz alta, por favor, para eu saber se todo mundo está acompanhando. Esse aqui é, que número de que é esse? 1. Em voz alta, todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na primeira versão do texto, havia 6 Qs em 6 linhas. Agora, na segunda versão, quantos há? Vocês já contaram tudo. Vamos contar um por um, gente, para dar emoção, esse negócio. Né? Meus colegas de trabalho, vamos lá. 2, 3. Então, quer dizer, ele já reduziu pela metade a quantidade de Qs. Ficou perfeito, maravilhoso? Olha, perfeito, maravilhoso é um negócio assim meio distante da realidade humana, mas melhorou, de modo geral. Agora, depois ele já fez outra versão, né? Quantos que foram, não sei ainda. Eu teria que ter pegado aqueles que ele mandou e dado uma olhadinha. Mas é aqui que eu quero chamar a atenção para os pontos que nós deveremos aplicar tanto nos verbos corriqueiros, quanto nas conjunções aditivas, quanto em todas as outras coisas que a gente vai olhar durante a oficina. É esse processo. Olha só que interessante. Olha só para você ver, como diz o mineiro, né? Como é que começa aqui? E aqui? Então, peraí. Era filósofo e virou psicólogo. Isso tem a ver com o quê? Não tem a ver. Mas, às vezes, no processo de repassar o texto, o que aconteceu na cabeça da pessoa? Falou, olha, filósofo é muito geral. Esse negócio de falar de desejo, tudo bem que o Sócrates falou, o Platão, mas aqui, mais modernamente, isso já virou psicologia. Então, ficaria mais preciso eu colocar psicólogos e não filósofos. É perfeitamente legítimo. Ao revisitar o texto, a pessoa acaba descobrindo possibilidades ou que ela não tinha imaginado, ou que ela não tinha detalhado tanto, e aproveita o momento da reescrita para fazer isso novamente. Não é porque chegou mais tarde um pouquinho, precisa sentar na última fila, vem cá para frente também, para não ficar tão longe da gente, né? Seja bem-vindo. Então, essa mudança. Agora, vamos observar uma segunda mudança importante que tem aqui. A curiosidade vem do desejo. Quando eu falo a curiosidade vem do desejo, qual que é a relação que há entre curiosidade e desejo? É uma relação de origem. Quer dizer, a origem da curiosidade é o desejo. Quando eu coloco aqui, alguns psicólogos costumam dizer que a curiosidade se manifesta através do desejo, há uma relação completamente diferente. Não é que a origem dela é o desejo, mas a manifestação ocorre por meio dele. Então, esse desejo aí seria um instrumento, não uma origem. E aí eu tenho que repensar. E isso, gente, é a principal coisa da reescrita, porque é ali que eu vou desafiar qual que é o meu verdadeiro pensamento, que eu não descubro enquanto eu não reescrevo. Porque na hora que eu mudo, prestando atenção onde houve mudanças, está falando, peraí, isso aqui parece que eu ainda não estou muito seguro dessa ideia. Parece que eu ainda não tenho muita convicção. Porque se eu tiver convicção plena e absoluta, você nunca vai mudar.
Você pode tentar mexer ali na superfície, mas certas coisas você não vai alterar de jeito nenhum. Então, isso é para quê? Não é um processo para a gente resolver se muda, mas é um processo para a gente repensar e antes de a gente publicar o livro, já que estamos trabalhando o texto, a gente está muito convicto daquilo que a gente fez, daquilo que a gente escreveu, que é claro também essa convicção não precisa ser absoluta. Na hora que você escreve, você não está muito preocupado com isso. Mas é bom que você tenha uma certa consistência, uma reflexão mais descansada sobre cada uma das coisas e assim por diante. Então, de modo geral, eu diria que nesse trabalho, o Wilson conseguiu um bom resultado. Ele reduziu bastante os Q dele. No texto inteiro, ele reduziu de 55 para 16. Então, foi uma redução de mais de 60%. Espetacular. Palmas para o Wilson, por favor. Quem está na internet, bate o palminho para aquele negocinho assim, ó, e merece, né? Agora, qual que é o nosso objetivo? À medida que a gente já conquistou uma etapa, vamos tentar melhorar ainda mais, né? Então, vamos ver aqui. Eu acho que eu passei páginas demais. Aqui, ó. Então, aqui eu fui marcando. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Como que será que amplia? Então, aqui, ó. 6 Qs no texto anterior, 3 Qs na reescrita. Quem está aí em casa, por favor, no Zoom, me fala se está enxergando bem o texto ou se está difícil de ver. Eu coloquei aqui no máximo que eu consigo para ver a minha tela. Está dando para ver sim, professor. Obrigado. Então, vamos ver o texto aqui, ó. Agora nós estamos reexaminando. Então, quando eu reexaminei, essa aqui é a reescrita dele. Quando eu reexamino, eu começo a prestar atenção em outros detalhes. Então, está ali dizendo, alguns psicólogos costumam dizer que a curiosidade se manifesta. Então, aí houve uma mudança de sentido. Perdeu a ideia de origem. Ah, mas a ideia que veio é melhor. Então, mantém a ideia que veio, não tem nenhum problema. Mas você vai ter que se deter um minutinho e pensar nessa questão. O que é? O desejo é mesmo a origem da curiosidade ou é simplesmente o meio pelo qual ela se manifesta? Aí você tem que ter o rigor mental para isso. Através do desejo de um conhecimento daquilo que falta. Olha só, aqui ainda tem um quê. Se eu quiser tirar esse quê, eu consigo? Conseguir, eu consigo. Porque se eu resolver brigar com o quê, eu escrevo um texto sem nenhum quê. Mas será que vale a pena? Nesse caso aqui, eu sinceramente acho que não. Porque isso aqui está sintético, está preciso, está de uma forma como as pessoas entendem direto. Eu poderia colocar através do desejo do conhecimento faltante. Mas conhecimento faltante não vai ficar tão bom quanto o conhecimento daquilo que falta. E aquilo ali ficou, parece que, dando uma definição de como que o psicólogo dá. Então, encaixou perfeitamente a manutenção desse quê dentro desse texto. O desejo para diversas pessoas consiste na conquista de bens materiais, ou ainda na busca dos... Aí, isso aqui eu deixei que é um assunto que nós vamos ver lá na frente. Artigo definido e indefinidos. Nós ainda não estamos, digamos assim, observando isso. Eu só coloquei para anunciar uma coisa, para vocês não perderem as cenas dos próximos capítulos, para vocês não perderem as próximas aulas, tá? Ou ainda na busca de troféus ou dos troféus, que são. O que ele fez aqui, ó? Onde estava o que são, ele simplesmente tirou. Então, já pegou aqui. Quando você pega o que, junto com o verbo corriqueiro, se você tirar tudo, normalmente não faz falta. Como estava aqui. Na busca de troféus que são oferecidos, se eu falar na busca de troféus oferecidos, resolve da mesma forma, né? E melhora muito o texto. Eu vejo muito texto que é, aquilo realmente sonoramente, em termos de se mostrar uma sofisticação de pensamento, a não ser que você esteja querendo, como a Dina falou, reproduzir a fala de um personagem que você está criando,
uma fala para fazê-lo ser uma pessoa mais simples, não tem sentido de você usar, né? Não sabemos muito bem de onde vem a nossa curiosidade. Estava assim, que em alguns casos pode até trazer problemas. O que esse que fazia aqui? Ele era um sujeito que está substituindo, retomando curiosidade, a curiosidade pode trazer problemas. Mas aí, ao mudar o que, ele coloca um mas. Não sabemos muito bem de onde vem a nossa curiosidade, mas em alguns casos pode trazer problemas. Ou seja, ele acrescenta uma ideia de ideia contrária, uma adversativa, no lugar de uma explicativa. Ele estava explicando o que era a curiosidade. A curiosidade é um negócio que pode trazer problemas. Mas ele falou, não, a curiosidade não traz problema nenhum, mas de vez em quando isso pode acontecer. Então ele colocou uma adversativa nessa observação que ele estava fazendo. Então é isso que a gente tem que pensar. Essa mudança de sentido aqui, eu acredito que ela é bem radical, pode parecer sutil, mas uma coisa é eu explicar o que a curiosidade faz. E a outra coisa muito diferente é eu colocar como um porém ali para dizer que em alguns casos aquilo acontece, né? Aqui, ó. Em alguns casos pode até trazer problemas quando não orientado. Aí a gente vai pensar também, peraí, essa maneira de falar, ela é peculiar da escrita literária, ela é mais própria de uma escrita acadêmica, onde é que ela ocorre com mais frequência? Então, essa negação de uma palavra pela simples adição do advérbio de negação na frente, às vezes pode ser um pouco complicado, mas também é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Afinal, aquilo que leva o ser humano a agir apenas somente. Uai, por que apenas somente? Isso é uma repetição, não é assunto de hoje. Eu estou anunciando que lá na frente nós vamos falar disso e a gente vai ver repetições muito explícitas. Por quê? Porque a pessoa está escrevendo. Aí acendeu na cabecinha dela uma conexão lá entre os neurônios e ele escreveu apenas. Só que aquilo não apaga de imediato. Então ele nem lembra que escreveu apenas, embora esteja na palavra anterior, e coloca um somente depois. Mas é evidente que quando ele repassa o texto, se ele estiver prestando atenção, além do que era o que ele estava prestando atenção naquela hora, se ele estivesse prestando atenção nos outros elementos, ele veria que é uma repetição desnecessária aí, no caso. Seria um pleonasmo, praticamente, né? Leva os seres humanos a agir apenas somente pelos instintos. Pode acabar reduzindo. Então, isso é uma coisa que eu marquei que a gente vai ver hoje. Ó. Pode acabar reduzindo. É praticamente uma sequência de 3 verbos. Então, a gente, às vezes, pode reduzir isso, porque o texto fica mais enxuto, mais fluido, mais gostoso de ser lido. Sua potência de agir aos níveis mais primitivos. Aqui um exemplo, ó, que eu tinha acabado de falar. Um ótimo recurso de alterar a construção negativa para a afirmativa. Ele estava fechando esse parágrafo dizendo, não é isto que a sociedade espera de nós. E ele colocou, está de verde, a sociedade espera mais de nós. Então, quando eu falo, não é isso que a sociedade espera de nós, e eu coloco, a sociedade espera mais de nós, me parece que fica muito melhor. Né? Embora não é o assunto que nós estamos discutindo, o assunto que nós estamos falando é o que, aliás, é porque tem aqui, né? Não é isto que a sociedade espera de nós. Ao se obrigar a tirar esse que, ele conseguiu um texto, na minha visão, bem melhor, capaz de gerar uma reflexão maior, capaz de não deixar o leitor perdido. Então, eu estava falando, não é isso que a sociedade espera. O que será que ela espera de nós? Aí o cara vai ficar divagando. Quando eu falo a sociedade espera mais de nós, você fala, puxa, eu posso fazer mais. Então, quer dizer, já é um nível de resolutividade, assertividade, qualidade do texto, parece bem maior. Então, isso tudo a gente viu observando o quê? Eu marquei aqui os quês que havia e que continuam existindo, e os quês em vermelho que havia e que ele resolveu tirar. E aí a gente vai fazendo a análise. Para nós, o importante não é nem a forma final que o texto vai ficar, mas é esse processo que nos leva a refletir sobre o texto que estamos produzindo.
Aqui tem um outro texto, o outro parágrafo, melhor dizendo, ele manteve a mesma média, reduziu de 6 para 3. E aqui, da mesma forma, estão marcados os que havia e marcados os que foram retirados. Beto, desde que se entendeu por gente, sempre foi bastante curioso. Seu pai sempre o abasteceu com muita informação, mas sua mãe, com sabedoria e moderação, o orientava a importar-se com aquilo que fosse importante para si. Então, quando eu tenho aquilo que fosse importante para si, olha aqui, no anterior parágrafo tem lá, afinal, aquilo que. Aí o que a gente tem que olhar? Será que o aquilo que é uma constante no texto do Wilson? Eu tenho que ver o texto como um todo. Se estiver repetindo demais, eu percebi isso aqui, nossa, 2 vezes já. Aí eu vou lá no Word, digito aquilo que, eu já conto logo quantos aquilo que tem no texto. Se for muito, aí eu falo, ó, pode moderar um pouco. Tudo bem que ele pode usar como marca. Daqui a 300 anos, quando estiver estudando a obra do grande autor Wilson Souza Lima, que viveu no século 20 e 21, né, eles vão falar, puxa, olha que maravilha que ele usava, que charme que ele tinha para usar esse e aquilo que... Então, poderá ser descoberto isso nas análises literárias do futuro. Mas aqui, agora, o que ele tem que fazer? Eu estou usando isso sem consciência plena, então a grande ideia com a reescrita é ganhar consciência do seu próprio texto. E é claro que você não precisa ficar livre dele, de um recurso como aquilo que. Se você achar que isso é uma marca positiva e legal, você pode, inclusive, usar até como aquelas pessoas que fazem os famosos bordões. Estão sempre repetindo aquilo para criar a marca pessoal. Mas na literatura, você ser muito repetitivo, normalmente não é um negócio bem legal. Então, aqui, ó, também é um assunto que a gente vai ver lá na frente, de repente a gente pode condensar certas ideias. Aquilo que fosse importante para si, talvez o essencial resolveria de uma maneira mais condensada. Não estou dizendo que é sempre o melhor. E a esse propósito, eu gostaria que a Ivani fizesse o comentário que ela fez quando a gente conversava aqui antes da aula. Cadê o microfone? Passa para a Ivani, por favor. Faz aquele comentário lá que você fez quando você leu algumas sugestões ou observações na reescrita do que você fez do seu poema. Sim, eu acho que a gente tem mas o que vai ficar no final é aquilo que fala mais, que representa o que a gente pensa, né? Então, ao invés de mudar, às vezes, uma frase ou uma palavra, tal, tem que manifestar com determinada expressão. Perfeito. Exatamente isso. Em outras palavras, só um minutinho, Graça. Em outras palavras, o autor tem que continuar a ser ele mesmo. Não é porque existe essa metodologia, não é porque a gente achou legal o Wilson reduzir metade dos quês, que eu também tenho que reduzir, não. Se eu quiser usar meu quê, eu vou usar. O problema do Wilson. Se eu não quiser usar nenhum, se eu fosse ele, eu tirava era os 6, não tirava só 3, não. Eu tirava pelo menos 5. Pronto, também. Cada um tem o seu jeito. E você não pode perder a sua individualidade por qualquer método que seja. Inclusive esse método que nós estamos falando aqui. Pois não, Graça. Passa o microfone aí para a Graça. Eu estive pensando em casa. Sim. Vocês estão ouvindo? Em alguma questão sobre o uso do pronome relativo. E as pessoas geralmente têm uma dificuldade enorme. A pessoa escreve, por exemplo, eu preciso que você venha aqui. E então eu até anotei aqui alguns exemplos para mostrar como é fácil saber quando existe a preposição com, de, para, né? E não usar apenas o conectivo, que. Então, eu peguei aqui, por exemplo, esta é a obra que me refiro. Ora, quem se refere a alguma coisa. Portanto, essa é a obra a que me refiro. Basta perguntar ao verbo qual é a regência do verbo, o que o verbo pede. Se o verbo pede
a preposição ou se não pede. Outro exemplo aqui, por exemplo, outro exemplo aqui, por exemplo, eu coloquei assim, ó, este é o livro de que lhe falei. O pessoal escreve, este é o livro que... Ora, quem fala, fala de alguma coisa. Então, não pode ser que. Quem fala, fala de alguma coisa. Então, esse livro de que lhe falei. É obrigatório. O de. Pode continuar mais um pedacinho? Pode. Agora, o que eu sugeriria? Sim. Se você puder, claro que eu sei que tudo dá trabalho. Sim. Mas seria muito interessante, mesmo você não entrando na plataforma, você me mandando essas observações todas, Sim. porque lá na plataforma eu deixei uma pasta para todo mundo poder colocar dicas, comentários, observações, inclusive até bom, porque eu ia chamar a atenção, agora não vou ter que chamar mais atenção. Olha só, a graça foi uma graça para todo mundo. Eu falo, gente, vocês não colocaram nada, agora eu vou ter texto para colocar lá, porque eu gostaria muito que vocês, à medida que, assim como ela está observando esses detalhes, que a gente também contribuísse para ter mais materiais lá no curso. Então, ela está falando especificamente de um ponto muito importante que foi abordado assim muito ano passado, na aula passada, que foram questões gramaticais. E essa questão da regência é uma das mais importantes mesmo. Sim, eu vou falar mais só dois exemplos. Pois não, pois não. Por exemplo, este é o curso que eu me inscrevi. Quem se inscreve em alguma coisa. Portanto, este é o curso em que me inscrevi. Eu estou muito feliz com a sua inscrição e para mim é uma honra ter você na turma. Oh, meu Deus, tudo bem, né? Recíproco. Então, é muito fácil, é só pegar o verbo, né? Eu preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa, não precisa alguma coisa. Aí a regência se chama objeto indireto, que é o de. Então, eu preciso de que você venha aqui. E não, eu preciso que você venha aqui, né? Aqui, ó, só mais um aqui. Este é o livro que amo. Quem ama, ama alguma coisa. Não ama de alguma coisa, nem para alguma coisa, nem em alguma coisa. Eu amo. Então, eu amo algo. Não precisa da preposição. Esse é o livro que amo. O verbo não pede preposição nenhuma. Ele se rege pelo objeto direto. Excelente. Então, obrigado pela contribuição. E aí eu sugeriria isso e aproveitaria essa colaboração da Graça para instar todos os demais a colocarem observações. E aí você tem observações desde as mais, digamos assim, naturais e evidentes, como a Graça falou, até as mais sofisticadas. Às vezes uma tese interessante, um trabalho, um artigo que foi publicado numa revista de linguagem, e assim por diante. Eu trouxe para você a minha tese de mestrado. Vou ficar muito feliz de acompanhar. Obrigado. Ele se chama A Coqueteria ou a Paixão do Pormenor, uma leitura de inéditos e despertos de Ana Cristina César. Obrigado, querido. Então, aqui, ó, eu falei aqui sobre o condensar. Agora, veja bem, também não é assunto, por isso que está de azulzinho. O que está de azulzinho aí são coisas que a gente vai falar lá na frente, que são retomadas. Então, sua curiosidade... Ora, é claro que para o Wilson, que está escrevendo isso, ele sabe exatamente curiosidade de quem. Mas quando a gente está escrevendo, a gente tem que pensar em tudo aquilo que está aberto como legítimo para um leitor pensar. O que me fez assim, mexer muito com isso foi estudar um pouco de linguística computacional. Porque quando você tem que explicar para a máquina, você não pode falar, essa máquina também é burra, porque ela devia ter pensado que é lógico que só pode ser esse. Mas quando você não consegue, como você não consegue fazer isso com a máquina, você tem que realmente escrever bem para a máquina entender. Então, tem hora que você tem que escrever, não para o leitor que você está supondo, mas como se aquele leitor não soubesse nada. Por que esse su aqui pode gerar uma certa ambiguidade? Porque eu tenho, na verdade, 3 elementos. Seu pai, sua mãe e ele mesmo, o Beto. É evidente que o seu pai aqui, a chance é muito pequena. Mas sua mãe o orientava, aí podia ser sua curiosidade. Ah, mas o Beto sempre foi curioso.
Então, eu estou repetindo aqui curiosidade. Curioso, curiosidade. Então, eu estou, talvez, reforçando. E quando eu começo a examinar, portanto, a retomada, às vezes é que eu começo a perceber a coisa que a gente vai ver lá na frente, que são as repetições, né? Então, o sul aqui, a gente vai ver mais para frente. Então, ele tinha lá, entendia que a sua mãe geralmente estivera um passo à frente e ensinava que selecionamos a informação que importa. Então, ele coloca aqui, ó, e ensinava a selecionar informações importantes. Ou seja, ele tirou dois Qs que estavam numa frase e deixou a construção mais elegante. Então, esse esforço que dá trabalho da gente repassar o texto, ele é necessário, mas é isso que vai fazer a gente melhorar. Agora, aí tem que tomar um pequeno cuidadinho, que está escrito aqui, ó, ao promover alterações, verificar o impacto no restante do texto, que são questões gramaticais, porque ele tinha antes a informação, e estava aqui para transformá-la, a informação. Como ele mudou para as informações importantes, é evidente que o LAS aqui devia modificar também. Então, é aquela história, eu tenho que sempre olhar o texto de modo global, porque se eu parar em cada coisinha, só mexer na coisinha, eu, às vezes, deixo o texto desconjuntado. Embora isso aí não seria problema nenhum, porque qualquer revisor mediano de uma editora encontraria esse problema aí sem maiores dificuldades, tá? Dessa maneira, as pessoas poderiam ir amarrando coisas que já conhecem, aí ele já mudou para já conhecidas. Esse é um dos recursos mais fáceis, você colocar um particípio, só que se você exagerar no particípio, você tira que, mas seu texto também fica carregado de particípio demais. Então, é sempre um equilíbrio. Às vezes, o que se deve buscar é 6, não vou colocar 0, não, vou deixar 2, 3, 4. Né? Então, você tem que ir vendo, e principalmente, ao final da oficina, se hoje a nossa visão com um elemento, que é o elemento do quê? Já está mudando tanto, né, Dino? Imagina quando a gente tiver os 10 itens. E olha que eu já estou quase chegando nos 68, das subdivisões que eu fiz. Verbos corriqueiros, aí eu começo a colocar particípio, gerúndio, verbo auxiliar, e uma série de outras subdivisões, que é claro, a gente não precisa de falar nas oficinas, porque senão ela fica muito complexa. E aí basta a gente dar uma visão geral que a própria pessoa, depois, ela mesma vai descobrindo no texto dela como que ela pode ir trabalhando. Bom, então essas eram as observações sobre esse texto. E aqui, não é que seja uma solução, porque não existe uma solução, existem milhares de maneiras possíveis de escrever, e é o autor quem deve colocar. Mas aqui o que eu fiz? Eu peguei depois o texto e comecei a pensar qual que seria a sugestão para a reescrita desse texto como um todo. Quando se faz essa sugestão, não é uma resposta certa. É simplesmente para ativar a mente do autor, para ele saber se ele quer usar, porque isso modifica o estilo, isso modifica a quantidade de palavras, modifica um monte de coisa. Então, aqui, ó, psicólogos costumam dizer que a curiosidade nasce porque lá onde estava a origem, se você quiser usar uma metáfora do nascimento, você pode usar, mas poderia ser outra coisa, a curiosidade brota. Qual que é a diferença de nasce para brota, em termos de metáfora? Uma é nascimento de pessoa, a outra é agricultura, planta, né? Então, eu tenho que estudar, verificar qual que fica realmente melhor. Então, psicólogos costumam dizer que a curiosidade nasce do desejo por um conhecimento daquilo que falta. O desejo, aí eu vejo, poxa, mas tem um desejo aqui, já tem outro desejo aqui, eu devo repetir ou não? Então, quando você reescreve, você limpa o texto, daí a pouco você começa a pensar. Surgiu mais uma coisa que antes não estava nem evidente, você deu uma desbastada, e aí você começou a ver algumas coisas lá que tinha um toco de árvore, tinha
um buraco aqui que o tatu fez, uma outra coisa, você está limpando o campo, aí você começa a perceber, depois que você tirou o grosso do mato, um monte de outros detalhes. É por isso que esse processo, tem gente que é mais trabalhadeira e faz muitas vezes. Tem gente que fala, não, mas eu tenho que lançar esse negócio logo. É mais prático e tem a sua vantagem também, porque se você ficar trabalhando o livro, acariciando demais, trabalhando demais o texto, você só vai publicar postumamente, ou seja, não vai publicar nunca mais. Então, cuida de encontrar o meio termo entre as correções que realmente acrescentam qualidade e um desejo de perfeição que se torna, inclusive, improdutivo. Mas aqui estaria, aqui já evidenciou muito a proximidade desses dois desejos, embora isso aqui é uma retomada que dá também coesão ao texto. O desejo para diversas pessoas consiste na conquista de bem mais. O desejo para diversas pessoas consiste na conquista de bens materiais. Espera aí. Aí eu tenho que pensar na lógica. O desejo já é a conquista dos bens? Se o bem já foi conquistado, por que eu tenho desejo dele? Então, quer dizer, quando eu rearrumei o texto, me surge outro problema, que aí eu já vou recuando lá para a parte do pensamento em si, ou ainda na busca de troféus em diferentes campos sociais. Ou seja, talvez eu pudesse colocar uma coisa assim de uma ordem mais direta aqui, que foi, não diria que seria uma escrita literária, nem nada, não, mas é uma maneira de você, pelo menos, ajustar a ideia e falar de uma maneira bem simples, para ter certeza do que você está querendo dizer. Diversas pessoas buscam apenas bens materiais ou troféus em diversos campos. Você dá uma condensada geral, se quiser manter o texto mais enxuto, se quiser chegar à raiz do seu pensamento, mesmo que depois você floreie usando vários recursos e várias maneiras de dizer, sem nenhum problema. Mas, às vezes, essa clareza só vem desse processo de trabalhar a superfície textual. Não sabemos ao certo de onde vem a curiosidade, capaz de trazer problemas. Isso aqui seria um lugar que antigamente tinha que, né? De onde vem a curiosidade, que pode trazer problemas. Capaz de... Então, quando eu tenho pode, às vezes eu substituo por outras expressões que tornam o texto mais preciso, mais elegante, mais capaz de dizer em menor espaço aquilo tudo que ele estava dizendo antes de uma maneira um pouco confusa. De trazer problemas quando não explora ou capaz de onde vem a curiosidade, desconectado de qualidades humanas, quando não explora. Às vezes eu faço uma frase comprida e às vezes uma palavra resolve aquilo. Afinal, aquilo que leva o ser humano a agir somente por instinto pode reduzir sua potência a níveis primitivos. Afinal, agir somente por instinto pode reduzir a potência humana a níveis primitivos. Então, são possibilidades. Só de você ter alternativas para dizer o mesmo de duas ou três maneiras diferentes já é um imenso avanço como escritor. E aqui eu quero lembrar, acho que eu já citei no curso, o Erasmo de Roterdã, que no seu livro gente, me fugiu o nome do livro do homem agora. O Erasmo de Roterdã, da cópia, no tratado dele da cópia, ele vai dar 200 maneiras, isso não é exagero, nem um número aleatório, são 200 mesmo, maneiras de dizer, sua carta me agradou muito. E ele vai mostrando com recursos da retórica como que eu, alterando essa simples frase, eu tenho várias e várias maneiras de dizer. E ele fala, e essas 200 aqui são apenas uma pequena parte de tudo, porque seriam milhares. Agora então, quer dizer, sou eu que peço a bibliografia, eu quero ver. Esse livro foi escrito em latim, hoje a gente tem a edição dele somente em inglês, mas é um livro que esse eu gostaria de talvez um dia trabalhar na tradução dele, porque é um colosso esse livro dele e é uma aula de retórica, né? Como que trabalha. Então, isso aqui eu coloquei uma alternativa, mas um autor
que seja realmente assim, profissional, ele vai tentar 2, 3, 4, né? Não vou falar que vai tentar 200 também, porque aí ele não aguenta trabalhar. Mas umas 2, 3 vezes vale a pena você pelo menos pensar na alternativa, porque isso vai refinar demais o seu pensamento. Então, Wilson, eu quero te agradecer muito, não só pela disponibilidade desse texto, mas pelo seu trabalho, de ter pegado o que você tinha escrito na aula anterior, olhado todos os quês, tirado parte deles, e você vê que só nesse pedacinho aqui, quantas coisas surgiram que a gente poderia estar discutindo e trazendo aqui para o nosso dia a dia. Então, vamos passar aqui agora, vamos só diminuir um pouquinho aqui para dar o... Professor, depois eu quero falar mais uma coisinha que eu acho importante. Pois não, fala no microfone. Quando eu escrevo assim, eu estou a estudar. Observe a quantidade de verbos. Estou estudando. Estou a caminhar estudando. Por exemplo, é uma coisa horrível. Então, há essas formas assim, que possuem mais de um verbo, esse carrinho de verbo, a gente chama de forma perifrástica. Peri quer dizer em torno da frase, né, que vai se estendendo. E eu fico muito atenta ao que as pessoas dizem aqui, e eu ouvi alguém dizer que o professor falou que não deveriam usar gerúndio na redação. Na verdade, o gerúndio, às vezes, é muito necessário, né? Nas orações reduzidas de gerúndio, o gerúndio é necessário. O que não é aconselhável é usar a forma perifrástica gerundiva. Eu estou estudando. Reduz para eu estudo. Né? Eu continuo caminhando por aqui. Eu caminho por aqui. Eu estarei a caminhar, não, eu caminharei, no verbo só. Então, o que se deve evitar não é o gerúndio, não o particípio infinitivo, mas é a forma perifrástica, esse carrinho de verbos que podem ser resumidos num só. A única, digamos assim, observação que eu faria para ajustar um pouco com o que a gente tem defendido é que isso depende sempre do sentido que a gente quer produzir. Porque se eu estiver escrevendo um personagem que, por exemplo, ele é um atendente de telemarketing e eu quero colocar uma marca disso no texto, na fala dele, o gerúndio é uma ótima maneira de fazê-lo. Então, a gente nunca pode dizer a forma pela forma em si deve ser usada ou não deve ser usada. Eu tenho sempre que pensar que sentido que eu quero produzir a utilizar essa forma. E aí é claro que, embora isso de modo geral seja uma grande verdade, a gente sempre vai achar alguma exceção. E aí a gente tem que ser cuidadoso para não deixar uma prescrição adentrar como se fosse a rainha, digamos assim, das recomendações que eu tenho para escrever. Eu aconselho sempre aos meus alunos, quando você colocar um que, você veja que pode pôr um ponto final. Para que as frases fiquem pequenininhas, né, e não se estendam prolixamente, é o livro. Perfeito. Né? Vamos passar, então, agora para os verbos corriqueiros. Eu vou dar uma visão geral desses verbos, o que eles são, que impacto que eles têm, mas eu quero mostrar os textos da própria turma, mais uma vez pedindo que, se conseguirem enviar até quinta ou sexta-feira, seria ótimo, porque me daria pelo menos o final de semana para tentar trabalhar e trazer, assim como nós trouxemos esse exemplo do Wilson, mais comentário, eu escolheria um desses exemplos, ou 2 ou 3, quantos forem pertinentes, para a nossa próxima aula. Mas eu não estou querendo trabalhar eu mesmo pegando e fazendo como eu faria, porque eu sou só o Ivan, um simples revisor, um humilde professor, uma pessoa que gosta muito de vocês. Mas eu quero que vocês próprios, como autores, façam esse trabalho. Então, tem que pôr a mão na massa, tá bom? Então, primeiro, verbos corriqueiros. Mais uma vez, essa ideia da gente absolutizar, tem que ser assim, não pode ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é uma falácia. Nós já dissemos que o que a retórica busca
é uma pessoa capaz de regular as qualidades e as ocorrências do texto, e não uma pessoa que adota um princípio que ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela pode usar gerúndio, não pode usar gerúndio, ela pode usar verbo corriqueiro, não pode usar verbo corriqueiro. Nós temos que saber o sentido que eu quero produzir, que impacto que uma decisão minha na escolha do vocabulário, na escolha do verbo, na escolha das construções gramaticais, que impacto que isso tem no meu texto. Então, primeiro, não há uma lista fechada. Esse verbo é corriqueiro, esse não é. Isso é uma classificação genérica daqueles verbos mais comuns, mas onde está essa ideia de o verbo ser comum? Não é simplesmente frequência de ocorrência na língua portuguesa. Eu vou trazer aqui, nesse próximo slide, acho que está meio pequeno, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Hoje tem muita gente que faz trabalho desse tipo. Ele pega lá um contador, pega um corpus, uma quantidade de textos que foram reunidos, por exemplo, todos os jornais, todas as entrevistas que foram feitas com pessoas do núcleo urbano, o projeto NURC, todas as publicações, ou todos os textos da Rede Globo, nas teses científicas, você tem um monte de corpora diferentes, cada um deles reunindo determinados tipos de texto. E aí pessoas vão pesquisar nesses corpora quais são as ocorrências principais. Esse aí foi um jornal de Porto Alegre, dos anos 1950 até 1990, ou seja, 40 anos, e contaram-se as ocorrências desses verbos. Então, isso é um indicativo de quais seriam os verbos mais frequentes no português. Mas aí isso é absoluto? Não, porque depende desse tipo de texto que a pessoa pegou. Já há outros trabalhos em que essa ordem muda, mas em quase todas o verbo ser vai aparecer como o verbo mais frequente do português. Por que esse verbo ser é o mais frequente? E é aí que a nossa reflexão tem que entrar. Porque ele funciona para muita coisa diferente. É um verbo ótimo, maravilhoso. E no caso do português, nós somos ainda muito melhores que os americanos e ingleses, os saxões, por causa do verbo to be. E quantas vezes que você convivendo com um estrangeiro que só fala inglês, você tem uma dificuldade enorme para explicar para ele quando quer ser e quando quer estar. Porque eles não conseguem diferenciar isso, já que não está impregnado na língua, né, essa distinção. Então, como o verbo ser ele serve para muita coisa, na hora que a gente não tem a precisão, a gente pega aquilo que serve para mais coisa. É o trem do mineiro. Ah, isso aqui é um trem, isso aqui é um trem, isso aqui é um trem. Então, essa equivalência mental que é dada pelo verbo ser, muitas vezes ela é uma equivalência que fez você diminuir a etapa do raciocinar, do pensar, do ponderar. E é um alerta para a gente pensar. Será que eu realmente estou alcançando as nuances da vida se eu uso um verbo tão genérico que serve para tanta coisa diferente? Às vezes é o melhor usá-lo, outras vezes não. Então, nós temos que levantar as ocorrências desses verbos corriqueiros para saber se estamos sendo aqui, não é nenhuma acusação, nem nenhuma ofensa, não. É a gente mesmo exigindo de nós. Será que nós não estamos sendo um pouco preguiçosos, em vez de pensar um pouquinho mais, em vez de ir em um dicionário, em vez de encontrar um verbo que expresse com maior rigor aquela ideia? Ah, não, é assim mesmo, é melhor esse verbo, que não tem necessidade de outro, ninguém vai entender. Aí a gente começa a inventar um monte de desculpa. Ah, linguagem simples, eu não sei o quê e tal. E aí a gente, em vez de fazer uma linguagem simples, que é aquela que tanto o sábio quanto o homem simples compreendem, a gente torna uma linguagem simplória, que é aquela que dificulta o raciocínio, o pensamento, que ela prejudica o gosto estético e tantas outras coisas. Então, aqui ela colocou os 20 verbos ser, ter, ir, estar, poder, dizer, ó, poder e o dever. De uma certa forma, eles andam de mãos dadas, porque o poder e o dever, muitas vezes, eles modalizam. E vejam que esses verbos aqui, eles aparecem também nessa sequência segundo a função que eles exercem. Às vezes o verbo está dizendo a ação principal, mas outras vezes ele está sendo só um auxiliar de uma outra ação. Ele está sendo um modalizador,
Então, eu tenho que prestar atenção nessas funções todas do verbo. No geral, na prática, para a gente conseguir identificar e melhorar o nosso texto, basta a gente pensar de uma forma muito simples. É um verbo corriqueiro, normalmente usado, que está numa lista daqueles mais usados, então eu vou considerar isso um verbo corriqueiro. Mas tem gente que não usa verbo corriqueiro, usa um verbo muito diferente. Só que esse verbo muito diferente da pessoa, ele aparece muitas vezes no texto. Então, é por isso que não tem essa lista fechada. Eu contei para vocês, que uma participante de uma de nossas oficinas, que o tipo de verbo que mais aparecia no texto dela eram os verbos de Candy, que são aqueles verbos que estão revelando a expressão, a enunciação de alguém. Então, ela usava demais esses verbos de Candy. E aí, qual que é o recurso que esse escritor que está usando demais deve passar a usar? Ele mostrar o diálogo sem ter que ficar falando toda hora. O fulano disse, Beltrano respondeu, fulano redarguiu, o outro triplicou, e assim por diante. Então, esse encontro do equilíbrio, eu diria que é o essencial. E cada um vai ter o seu jeitão. Se você não olhar o seu próprio texto com um olhar crítico, você não consegue obter avanços nessa técnica de escrever. Segundo ponto importante, tem que ter essa consonância com sentidos a produzir. Nós já ouvimos isso aqui hoje na aula algumas vezes, que, às vezes, como o desejo é representar a fala de alguém mais simples, você pode usar um monte de verbo, porque você quer destacar a oralidade. Tem um livro do professor Udnilson Urbano, As Marcas da Oralidade na Literatura, que é um primor, né? Dentro desse trabalho. E aí ele vai mostrar várias marcas de oralidade que são recursos de que um escritor pode se valer para representar determinados personagens. Sem dúvida nenhuma, o verbo ser estar tem uma importância nisso. Eu recomendaria muito que a gente olhasse, assim como nós olhamos o quê, quantos verbos ser estar tem no nosso texto. E isso vai ser outra revolução. Se a primeira revolução foi o quê, Dino? Agora a segunda vai ser verbo ser estar, sem nem preocupar muito com os outros. Embora a gente deva observar os verbos corriqueiros de modo geral. Porque a gente vai se espantar. Porque se fala assim, olha, você usou 6 verbos ser estar num período de 3 linhas. Eu falo, eu não faço isso de jeito nenhum, eu sou muito cuidadoso. Na hora que ela vai olhar, está lá o texto. Por isso que a marcação é tão importante. Porque enquanto a gente não marca, a gente não enxerga. Bom. Eu gostaria de fazer uma observação de novo. Faz no microfone, senão o pessoal não ouve. É apenas isso. Vejam a diferença entre eu dizer você está linda e você é linda. Né? O verbo estar é um verbo que presentifica. Você está agora. Agora, se eu digo você é linda, né? Seria o present continuous tense do inglês, né? Aquela coisa que se propaga, né? Para sempre. Você é linda. Você está linda de amanhã. Você pode dar Para nós é fácil de entender isso, mas vai explicar isso para um falante de inglês. Não é simples. Funções do verbo. Pode ser ação, pode ser estado. Há os verbos que funcionam com outros, que são as chamadas locuções verbais. Então, tudo isso aí a gente tem que estar prestando atenção quando a gente identifica os verbos. Por hora, para ficar facinho, eu estou dizendo, gente, olha só aqueles verbos mais comuns mesmo. Se olhar isso no seu texto já vai melhorar bastante. Já falei dos verbos de Candy. Porque no latim você tem 2 tipos. Essa pronúncia que eu estou utilizando é a chamada pronúncia reconstituída, que foi um alemão que criou para servir como um sistema internacional, e aí, no caso dele, todo C, mesmo entre vogais, pronuncia-se com som de K. Tá? Se você pegasse a pronúncia eclesiástica, você ia dizer de outra maneira, de change, talvez, né? De sente. Tem gente que gosta mais da pronúncia eclesiástica, ela está mais próxima do que é falado na Itália e tal,
Aí tem uma série de discussões entre os latinistas sobre isso. Por comodidade, eu resolvi adotar a pronúncia reconstituída, embora tem coisas, por exemplo, que eu não gosto de nenhum. Cícero, por exemplo, eu nunca falo Cícero, né? Porque fica muito estranho. Né? Aí ninguém vai nem saber, quem vai achar que é o Kiko do Chaves, não o Marco Túlio. Vamos lá. Verbos que se tornam corriqueiros pela alta frequência, também já falei aqui esses casos. Aqui tem a lista dos 20 mais frequentes nesse corpus da Biderman. Agora vamos ver aqui as conjunções aditivas e alternativas. Eu vou dar uma visão geral para isso, dizendo onde que a gente tem que prestar mais atenção. Não é a ocorrência pela ocorrência, mas o que a gente tem que prestar atenção é o processo mental que está por trás daquele uso. É isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Se alguém tiver aí pelo Zoom querendo falar, ou estão falando pelo chat, me avisa, por favor, pode abrir o microfone, porque eu aqui não estou conseguindo enxergar, estou só pelo celular, e aí eu não consigo ver. Então, vamos lá. Conjunções aditivas e alternativas. Ou, por exemplo, uma coisa que eu acho curiosa, é uma observação que eu tenho feito, e eu não sei se vocês observam como eu, porque eu não fiz nenhum estudo científico para comprovar, porque uma coisa é você ter uma impressão, outra coisa muito diferente é você comprovar aquilo na prática, por isso que a universidade é importante. Mas eu vejo, de um modo geral, que as pessoas não estão usando mais o nem, quando você tem assim, ele não gosta de arroz e não gosta de feijão. As pessoas colocam o e não em vez de colocar nem. Ele não gosta de arroz nem de feijão. O nem, para mim, tem diminuído um pouco a frequência dele no dia a dia. É só uma ligeira impressão. Ou também, muitas vezes, a pessoa já começa a frase com ou isto ou aquilo. E, a rigor, muitas vezes, você bastaria usar um só. Então, o que seria uma figura de linguagem passa a se tornar um uso comum. Bom, mas o que é importante nessa conjunção aditiva e alternativa? É a gente saber qual que é o processo do escritor. Nós todos aqui estamos trabalhando nesse sentido, pensando que somos escritores, atuando como escritores e trabalhando os nossos próprios textos. Então, a conjunção aditiva, às vezes, ela é simplesmente um eco de um pensamento. Ela não tem a função verdadeira de adicionar algo que faça sentido. Você coloca praticamente um sinônimo depois daquilo que você falou primeiro. E você não gasta o tempo suficiente decidindo qual daquelas palavras que seria mais significativa para o seu texto. Em outras palavras, também não querendo parecer ofensivo, nem implicante, nem chato demais, mas é mais ou menos a preguiça, entendeu? O cara fala, eu não vou resolver, não. Vou colocar aqui o sujeito era alto e esguio. Aliás, a quantidade de esguio que tem junto com alto é uma coisa impressionante. Ele era alto e esguio. Tudo bem, ele podia ser alto e gordo, pode. É menos comum. Mas, às vezes, o que é que eu quero dizer mesmo? Né? Ele era belo e elegante. Aí, não é que seja igual, mas está tão próximo que é como se eu não destacasse nenhuma das coisas, porque eu não tenho coragem. Olha como é que eu estou sendo mal hoje, estou descendo além de todo mundo. Ou eu não tenho coragem, ou eu tenho preguiça. Não deixa que o leitor resolve, porque já o leitor também produz sentido, tá? Deixa tudo por conta dele. Aí o sujeito embalado por essa coisa, que é uma verdade absoluta, que o leitor reconstrói cada texto, ele fica preguiçoso, já que o leitor reconstrói, eu não preciso fazer meu serviço direito, não. E aí você deixa para os outros fazerem isso. Então, cuidado, né, nessa questão, porque quando a conjunção aditiva ou alternativa servir a esse propósito de você poder ficar acomodado ou de você confiar demais no leitor, você, na verdade, está deixando brecha para o leitor interpretar um monte de coisa que você não queria. E aí você, por preguiça, por comodismo, às vezes por até falta de recurso, está deixando de trabalhar melhor aquele sentido. Então, eu tenho que perguntar sempre, esse I aqui, de fato, ele está trazendo uma adição de sentidos? Ou é uma adição de... Se eu falar, por exemplo, João e Maria foram passear no bosque. Aí não tem jeito.
João e Maria, por quê? Porque um foi, o outro também foi, eles foram em conjunto, então aquilo ali está absolutamente perfeito. Mas no alto e esguio, talvez eu devesse era escolher até, quem sabe, uma terceira palavra que fosse mais precisa. Mas se eu tenho preguiça de pesquisar no dicionário, se eu não quero ver outras ocorrências possíveis, se eu não quero imaginar mais a cena, e eu quero ficar livre do negócio logo, aí eu ponho a primeira que me vem na cabeça. E embora a inspiração seja algo absolutamente notável, a gente não pode viver só de inspiração, porque escrever é labor, mais até do que inspiração. Segundo, o reforço. Muito cuidado, porque quando você colocar no seu texto a marcação das conjunções aditivas, você automaticamente vai ver, eu estou repetindo o que eu já falei ou não. E tem gente, eu mesmo percebi isso olhando alguns textos meus, eu tinha sempre a tendência de colocar 3 coisinhas quando eu ia falar. O sujeito aí eu colocar 3 elementos, porque o 3 é um número sagrado, então, mas esse negócio está enchendo a paciência. Toda hora que eu tenho que falar, eu tenho que usar sempre a quantidade 3, porque não usar uma só, porque não usar 2, porque não usar às vezes mais. E aí você vai descobrindo as suas próprias características. Agora, o principal que eu acho é a questão do ajuste, de você destacar nuances. E quando você destaca nuances, você acaba dando uma visão mais refinada da vida. Então, tem muita gente que fala algo, faz uma ressalva, diz um detalhe e finalmente chega onde que quer. Ótimo, um escritor de características nuançadas. Só que se você fizer isso exageradamente, mesmo isso que a princípio é uma característica boa, se torna algo aborrecido no seu texto, do tanto que você repete. Ou seja, na verdade, você é uma pessoa que nunca se define em relação a essas escolhas que você poderia estar fazendo. Então, a gente nunca pode analisar a coisa simplesmente como um ditame, uma regra que vem do alto e que se impõe sobre o nosso texto. Mas a gente tem que observar aquilo na realidade material de cada escritor. Doido falar. Ai, Graça, pelo amor de Deus, fala então, não fica doida não, passa o microfone para ela. Cecília Meirelles tem um livro que se chama Ou Isto ou Aquilo. Isso. E já lá fala, ou se põe o anel, ou se põe a luva, ou se faz sol, ou se faz chuva. Escolhemos o dia inteiro. É uma forma erudita de usar aí a palavra aí da ação. E também a reflexão, Camões, dos Lusíadas, ele diz, vivamente visto lume vivo. Veja um tanto de vivamente visto lume vivo. E é um pleonasmo assim, de uma beleza, de uma sofisticação intensa, né? Então, tudo é mesmo. Virtuoso, né? A virtude também. Isso mesmo. Então, essas possibilidades, se eu deixo sempre para a escolha do leitor, o trabalho seu de escritor talvez está ficando, digamos assim, diminuído, porque você está deixando tudo para o escritor, em vez de você mesmo assumir a responsabilidade pelo seu texto. Então, às vezes, falta de coragem, às vezes preguiça, às vezes falta de recurso. Então, não estou aqui diagnosticando nenhum caso de ninguém aqui na oficina, mas eu estou aventando possibilidades para você ser, digamos assim, exigente consigo mesmo. Tá bom? Bom, isso tudo aqui é genérico. Agora, o que eu gostaria? Que a gente pegasse alguns textos dos próprios participantes da turma, eu vou mostrar aqui onde eles estão, ou seja, o nosso trabalho vai ser apresentar e tornar a percepção maior sobre o texto para cada um trabalhar. Mas aí seria muito bom que a gente trabalhasse e enviasse os textos. Tem uma pasta lá na plataforma da Academia Mineira de Letras que você pode colocar isso. Não precisa ser grande. Faz uma página, 2 parágrafos, 1 parágrafo, 2 parágrafos, já está bom demais. Só para você treinar.
Mas uma coisa é quando a gente fala assim, eu entendi tudo. Outra coisa é quando a gente coloca a mão na massa, que aí começam a surgir outras questões. E essas outras questões é que nos levam adiante, como a gente viu aqui no exemplo do que analisamos, tá bom? Então, vamos passar aqui, o mesmo texto que a gente já tinha trabalhado com o quê. Vocês estão vendo que aqui tem um quê? Está dando para ver, está muito pequenininho, né? Eu vou deixar pequenininho mesmo, porque não é teste de visão, não. Mas pelo colorido, você consegue enxergar onde estão os quês. Agora, esse vermelhinho é onde estão os verbos corriqueiros. E o azul, onde estão as conjunções aditivas ou alternativas. Então, visualmente, sem você ler o que está ali, você já consegue perceber que o autor número 1, ele usa muito mais verbos corriqueiros do que esse autor 2, do que esse autor 3. Não é? E aí, o que eu gostaria? Que o autor 1 começasse a pensar. O mau odor era proposital. Tem jeito de eu tirar esse er? Tem. Esse verbo ser. Vai ficar bom? Eu aposto que não vai ficar muito bom, não. Não sei que o cara seja muito genial e que ele consiga uma coisa bem legal. Mas eu acho que isso aí está impactante para um começo de texto. O mau odor era proposital. Fica muito melhor que o mau odor criou-se de propósito. Olha que coisa horrível, né? Então, quer dizer, mesmo eu pensando em tirar isso e colocar, eu posso criar coisas muito piores do que estão. Então, eu não posso perder essa lógica. Mas como exercício, para eu ganhar recursos, durante algum tempo, que não vai ser o resto da vida, vai ser durante a sua oficina, você acaba introjetando essa maneira de observar o texto de uma maneira mais sofisticada. Então, exercício não é para a gente fazer sempre, não é para a gente fazer o resto da vida, não é uma condenação perpétua. É algo para a gente aprender, incorporar e depois não ter que fazer de novo, né? Apesar de que o exercício físico você tem que fazer o resto da vida, né? E eu não estou fazendo. Então, vamos lá. Causava repulsa ao nariz e poderia entorpecer a mente. O que é que eu tenho aqui? Primeiro, eu acho que esse poderia entorpecer a mente, talvez o poder, junto com o entorpecer, diminui um pouco a força do entorpecer. O entorpecer é um verbo tão forte, tão diferente, tão impactante, que eu colocar o verbo poderia perto dele, ele poderia ser completado por qualquer outro. Eu talvez não fizesse isso, né? Agora, causava repulsa ao nariz e poderia entorpecer a mente. Olha, causava repulsa e poderia entorpecer a mente. Poderia ser um mas aí? Não poderia, porque causava repulsa ao nariz, coisa ruim. Poderia entorpecer a mente, coisa ruim. Então, não tem a ideia da adversativa. Poderia colocar um ponto? Poderia. Causava repulsa ao nariz, ponto. Entorpecia a mente, ponto. Dava. Será que ficava bom? Parece que ele causava repulsa, pois poderia entorpecer a mente. Então, quer dizer, a possibilidade de entorpecer a mente é que faria a repulsa orgânica do nariz àquela possibilidade. Então, eu tenho que ir pensando o que realmente eu quero dizer, se é uma consequência, se é uma cadeia de fatos, se as ideias estão conectadas, para decidir se eu mantenho ou não esse I. O perfume, no entanto, subia da Bahia que estava. O que a gente já aprendeu? Que o verbo que o pronome que com o verbo ser ou estar, muitas vezes pode ser retirado. Será que caberia aqui, o perfume, no entanto, subia da bacia abaixo da cadeira? Será que eu preciso desse que estava? Talvez não, né? Então a gente vai associando cada um dos elementos, trazendo agora o que. Se eu tiver um amarelinho desse junto com um vermelhinho, aí o meu sentido já fica bem aguçado. Opa, talvez eu possa tirar isso ou substituir. E assim vai, tá? Vamos ver aqui esse texto aqui, por exemplo, eu gostei muito. Texto 4. O que esse camarada aqui está fazendo? Ele está fazendo um monte de depoimentos dos
acho que é Leitólatras Anônimos, que é como se fossem os Alcoólicos Anônimos, só que de leitores. Então, é um monte de gente que gostava de ler, e como esse negócio de ler é muito ruim, eles entravam nos Leitólatros Anônimos. É uma sacada genial. Agora, eu estou preocupado com a sacada? Estou, porque eu gosto de ver o texto. Mas aqui no caso, o que eu estou vendo aqui? Ó? Tem muito erro, isso ressalta aos meus olhos. Aí eu preciso de examinar com mais cuidado se cada uma dessas conjunções aditivas realmente são necessárias, né? Se eu quiser tirar todas elas, eu tiro. Mas, às vezes, se eu tirar tudo também, o texto fica muito ruim. Por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui. Marina, 18 anos, motorista, de Santa Catarina. 1 ano e 1 mês longe dos livros. Eu tenho jeito de tirar esse E aqui? São 12 meses, 13 meses. Por exemplo, 13 meses longe dos livros. Mas como é que as pessoas calculam? Elas ficam com 14 meses, 18 meses, 13 meses? Não. Nós já falamos 1 ano e 1 mês mesmo. Então, ainda mais nesse tipo de personagem, talvez seja a melhor escolha. Não resta dúvida disso, né? Ah, não, mas eu não quero, não. Eu quero só colocar, eu quero tirar isso todo. Então, eu vou colocar 9 meses. Opa, eu já mudei o sentido. Então, é aquele primeiro alerta que eu fiz lá atrás, que eu também não posso, por uma determinação formal, alterar algo de conteúdo. Na época, eu morava com meus pais. Comecei lendo sociologia e, com o tempo, usei todos os livros possíveis. Nós não estamos trabalhando ainda, vamos ver no futuro esse usei. Quer dizer, usar todos os livros possíveis, quer dizer, é o usuário, como se fosse usuário de droga. Né? Por isso que ele está usando o verbo usar. Então, o verbo usar aí, embora ele pudesse parecer fora de contexto, ele está bem colocado, porque é o usuário de droga, no caso, o livro sendo a droga. Eu me identifiquei na filosofia, e foi quando minha vida começou a se destruir. Então, aqui eu tenho a conjunção aditiva e mais o verbo foi. Eu poderia tirar? Poderia. Quando me identifiquei na filosofia, minha vida começou a se destruir. Fica próprio ou não do personagem? É uma outra decisão. Mas a possibilidade, eu preciso de pensar nela. Perdi tudo, meus pais não tinham mais controle sobre mim, que ainda era menor de idade. Minha mãe adoeceu, teve Alzheimer, eu me senti destruída, perdi o rumo e passei a viver em função da literatura. Dia e noite eu usava. Cada vez queria mais, a filosofia não me satisfazia como antes. Foi quando a morte da minha mãe me despertou e decidi me internar. Meus irmãos me internaram em uma comunidade terapêutica. Lá eu aprendi muito sobre literatos anônimos, e decidi e quando saí, passei a frequentar as reuniões da LA. Fui muito bem recebida. Achava que ia morrer lendo e aprendi que a LA está de portas abertas para acolher a quem precisa de ajuda. Para me manter longe dos livros, ainda preciso me vigiar. Evito professores, artistas e universidades. Tudo que é ruim eu evito. Temos que ter responsabilidade. O primeiro passo para ler é querer muito. É difícil. Eu quero ficar rico. O mais importante que tenho hoje é a minha carreira. Então, aqui, por exemplo, ó, temos que ter. Tem 2 verbos ter aqui, que é um verbo corriqueiro. Mas está bem colocado? Está bem colocado. Então, quer dizer, a gente não pode ter a neurose de achar que não pode ter nenhum verbo corriqueiro. E assim para todas as outras coisas. Vamos ver aqui mais alguns textos. Aqui, ó. Esta é do nosso tempo. Pode ser vista quando o crepúsculo se foi. Sejamos otimistas. Vem, temos, fizemos, seja, seremos, fomos. Quando a gente olha o conjunto desses verbos, então o que eu faço? Eu abstraio de todo o resto e olho só os verbos que estão ali. E aí dá para eu ter essa noção e pensar, eu talvez pudesse mudar isso? Valeria a pena mudar? Nesse caso aqui, talvez sim, né? E é uma pessoa que a gente vê que tem um altíssimo nível intelectual e de sofisticação literária, pelas referências que ela dá, pela sensibilidade que ela demonstra, por uma série de outras coisas. Só que, às vezes, toda essa riqueza da pessoa se esvai na escolha das questões de verbos. Né? Então, o que eu pediria?
Não é para cada um ficar olhando só o texto dos outros, não. Se você quiser dar palpite no texto do outro, pode. Mas é principalmente no seu próprio texto, que é o bom de você mesmo trabalhar. Tá bom? Aqui eu marquei nesse aqui também os particípios. Normalmente eu marco, porque ele me ajuda a enxergar um monte de coisa, mas eu tirei as marcações dos textos aqui para não confundir nesse ponto em que nós estamos. Opa, aqui ó, estava, tinha, está ficando surda, tinha uma árvore caindo, estava, foi, será. Praticamente só verbos corriqueiros. Mas isso aqui o que que é? É um diálogo de certas personagens que estão numa idade menor, então isso é uma criação de recurso, porque nenhuma criança vai falar de uma maneira extremamente elaborada, sobretudo numa situação mais tensa. Aqui nós temos um poema, dentro desse poema tem uma evolução já do original, de uma versão 2, de outras sugestões. E aí, no final, a pessoa vai escolher, gostei, não gostei. Mas por que eu deixei isso aqui? Porque nesses fatores que nós estamos observando, somente na primeira visão... não, aqui também tem na segunda. Ó, tem um verbo ser aqui. Ó. Para poema, em especial, o verbo ser tende a, digamos assim, tirar um pouco da expressividade. Porque o poema é a forma talvez mais condensada de se dizer muito em poucas palavras. O poema, por natureza, ele tem que ter essa característica. E o verbo ser, por fazer essa equivalência, embora eu tenha visto muitos poemas com isso aí, é uma coisa para a gente pensar, né? Porque ele não precisa de ser explícito, não precisa de ser descritivo, a não ser que naquela descrição tenha um determinado valor poético. Aqui, ó, aqui já tem também bastante e tem dois outros, né? O médico tem a função de salvar vidas. Esse tem aqui, ele tem um certo caráter de posse, mas quando eu falo função, o que seria um outro verbo? Vamos pegar aqui umas 3 sugestões. Quem tiver aí no Zoom, dá a sugestão pelo chat também, fazendo favor. Quem que dá uma sugestão aí? Não estou vendo nenhuma sugestão no chat aqui, por enquanto. O médico tem a função de salvar vidas. Isso seria uma coisa. Mas só que aí tem uma mudança de sentido. Por isso que a gente não pode ser tão apressado. A gente tem que anotar a possibilidade de falar com o outro. Então, uma coisa é eu falar que o médico salva vidas. Ou seja, ele está exercendo a função dele. Ele faz aquilo que deve. Mas outra coisa é dizer, ele tem a função de... Mas depois eu vou dizer, mas ele não está salvando. A função do médico... Não sei. As possibilidades são infinitas. Procura o que você queria dizer? Poderia ser. O médico procura salvar vidas. Oi, só um pouquinho, gente. Um de cada vez. Fala. O médico com a função de salvar vidas. Mas aí a frase ficou incompleta. Porque se eu colocar o médico com a função de salvar vidas, ele virou um sujeito. Não virou uma declaração, né? O médico se propõe a salvar vidas. A função do médico é salvar vidas. A função do médico é salvar vidas. Aí o que eu fiz? Eu tirei um ter e coloquei um ser. Que um ser é mais corriqueiro ainda do que o ter. Então, quer dizer, a gente tem que tentar mesmo. E aqui, para mim, qualquer resposta, que seja, eu não vou dizer que está certo nem que está errado, porque não tem certo nem errado. Eu só quero que, pelo exercício, a gente crie repertório. Para a gente poder pensar, o médico exerce a função de salvar vidas? Não exerce a função, não sei se a função pode ser exercida mesmo, não sei, tem, né? Cada coisa que você coloca, cada escolha que você faz, traz ligeiras alterações, porque não existe sinonímia perfeita. Mas é esse o processo. Porque aí eu examinar as várias alternativas, eu dizer, olha, realmente é essa aqui, letra B que é a melhor de todas, letra D que é a melhor de todas, letra Z que é... Nossa, a letra Z eu vou ter que fazer 26 para chegar nela, a letra Z que é a melhor de todas. Então, quer dizer, você vai ganhar recursos. Se você chegou só na letra C, você vai ter 3 chances.
Você chegou na letra I, você vai ter 9 chances. Então, quanto mais você tentar, mais possibilidades. Agora, se você tentar todas as vezes até a letra Z, você nunca vai acabar de escrever seu livro. Então, tem uma hora que você tem que ficar satisfeito também. Tá bom? Pois não, Dino? Pega o microfone ali para o pessoal que está na internet ouvir. Aqui, ó, a Mona Lisa colocou aqui, ó. A sugestão aqui, o Leonardo. O médico deve salvar vidas. Isso seria uma colocação. O verbo ter e o verbo dever, eu diria que eles são quase que no mesmo nível quanto à questão de serem corriqueiros. Fala, Dino. É que eu não consigo enxergar o texto, né? Mas muitas vezes, quando uma sentença, uma frase está no texto urbano, é porque ela tem sendo ali. Eu posso começar de uma outra forma, porque às vezes a gente fica tentando só regular aquela frase, consertar aquela frase, e às vezes ela nem é necessária. Volto a falar, não confesso, não enxergo. Esta assim, ó, o médico tem apoio. Só para repetir aqui, eu não sei se o pessoal na internet ouviu bem. Ouviu? O médico tem a função de salvar vidas. Entre outras atribuições, ele se dedica ao exercício da medicina, seja na clínica médica, no consultório e ou no centro cirúrgico. Esse e ou, isso aí já pode tirar de cara se quiser fazer texto literário, não vai dar. Com as habilidades e as metodologias que a profissão requer. Então, peraí, eu poderia começar de um jeito diferente, emendando com outro parágrafo? Poderia. E aí, parabéns, Dina. Por quê? Porque eu tenho que ultrapassar o nível da palavra e o nível da frase. Quanto mais texto eu tiver para trabalhar, melhor. Porque normalmente a solução fica melhor. Salvar vidas. Aí eu já estou aqui. Entre outras atribuições. Eu estou dizendo que salvar vidas é uma atribuição. E estou dizendo que é uma função. Será que eu preciso dizer que é uma função e é uma atribuição? Ou eu dizer uma só dessas coisas seria suficiente? Né? Com a atribuição maior de salvar a vida, você ficou parecendo ter jornalista. Não está bom, não. O médico se dedica ao exercício da medicina. Nós não vimos ainda, mas nós vamos ver essa retomada aqui. Ele quem? O médico. Então, eu estou repetindo aqui ele e o médico. Estou repetindo função e atribuição. Isso eu vou olhar lá nas retomadas. Mas onde é que começou o problema? Não tem a função de. Então, quanto mais eu olhar, com quanto mais recursos eu tiver, maiores as possibilidades de eu encontrar alternativas. No final das contas, de eu ter pensado 4, 5 alternativas, eu posso chegar à conclusão, eu quero falar isso mesmo, eu quero repetir mesmo para reforçar a ideia. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas você, pelo menos, estará mais convicto daquela solução que você estava quando escreveu só no momento da inspiração. Tá? Primeiramente, o médico prescreve o quadro do paciente e em seguida. Aí eu coloco esse "e" aqui, em seguida, ele está quase que concorrendo um com o outro. Talvez, primeiramente, o médico prescreve o quadro do paciente. Ponto. Em seguida, inicia o tratamento. Ou o encaminhamento do paciente. Aí, peraí. São ideias para serem apresentadas na mesma frase, no mesmo período? Ou, já que eu estou indo passo a passo, ele primeiro prescreve o quadro. Quer dizer, prescreve o quadro, não sei se o prescreve aí seria o verbo mais apropriado. Porque prescrever, se eu não me engano, eu não sou médico, isso aí talvez quem é médico, Ricardo, tem que me ajudar. Na verdade, eu diagnostico o quadro e depois eu prescrevo algum medicamento. Né? Mas tudo bem. Primeiramente, o médico prescreve o quadro, ele constata, ele verifica, ele faz a anamnese, em seguida ele inicia o tratamento ou encaminhamento do paciente para o que for necessário. Aí, ó, para o que for. Eu já sei que o verbo o que, juntamente com o verbo ser, ou o verbo ir, ou um verbo corriqueiro qualquer, às vezes eu posso até tirar. Então, eu vou pensando nessas coisas. Acontece que, muitas vezes, só que esse acontece que é uma marca muito oral, uma conversa muito coloquial, né? Então, talvez, quando esse que acontece que, por causa dele, eu desculpo que o acontece não seja
a melhor forma de eu continuar a narração, eu encontro uma maneira de substituir. Então, eu tenho sempre que pensar nesse texto de uma forma global. Aqui, eu quero chamar a atenção, tem verbo como verbo haver. O verbo haver, eu diria que ele está, às vezes, numa certa fronteira de ser corriqueiro, não, porque tem hora que ele entra como verbo corriqueiro, mas tem hora que ele não entra, porque o haver, no sentido de existir, ele é muito bem colocado, né? Então, é sempre a sensibilidade. Quero dizer também que, às vezes, num texto mais para o poético, isso aí dos verbos ganha uma importância muito grande. Porque se o verbo for um verbo assim, muito comumzinho, mas o Carlos Gomes de Andrade escreveu que no meio do caminho tinha uma pedra. Ele poderia ter escrito, encontrava-se uma pedra no meio do caminho? Podia. Mas ia fazer o mesmo efeito? É claro que não. Até porque, naquele momento, a briga que existia era uma briga de você adotar na literatura a linguagem corrente das pessoas. Era um movimento que havia nesse sentido e que aquele tinha algo de revolucionário. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que quem faz literatura está também criando novas formas de dizer, está trabalhando também a linguagem de uma certa maneira rebelde, porque o bom escritor não é só aquele que segue, evidentemente, a gramática. Isso é para um texto técnico. Ele é aquele que brinca também com as palavras, que faz com que as palavras tenham outros sentidos que às vezes não tinham. Pega o microfone para mim, por favor, Isabela. Está aqui com a Dina. Passa lá para trás, por favor. Então, o escritor tem que saber fazer essas brincadeiras, ele tem que fazer essas transgressões. Isso é próprio da literatura também. Agora, em qual grau? Não, eu vou transgredir demais. Eu quero ultrapassar, inclusive, o Guimarães Rosa. Enquanto eu não ultrapasso ele, não fico satisfeito. Tá bom, pode ser, mas não vai ser tão simples assim. Pois não? Professor Ivan, me desculpa, mas eu acredito, sim, que nos tempos atuais os textos têm que ter cuidado com a gramática, sim. Eu também acho. Eu acho, sim, que nem o senhor disse, existem os estilos, né? Mas estilo é uma coisa, né? Se o senhor for dizer sobre, como é que se diz? Quem o senhor disse? Carlos Drummond de Andrade? Eu referi o exemplo do Carlos Drummond de Andrade no uso do verbo corriqueiro tinha. Se o senhor, por exemplo, pega um poema concreto, ou um poema modernista, ou seja lá o que for, são textos menores, mas por detrás desses textos há muita história. Claro. Agora, se nós estamos tratando de retórica, de textos narrativos, eu acho que o cuidado tem que ser com a gramática, sim. Nós concordamos. Pronto, era isso que Tá eu bom. queria dizer. Então, está bem dito e eu agradeço a colaboração. Bom, nós temos aqui 3 minutos. Aqui eu incorporei mais 2 textos que chegaram, e aí eu faço recomendação. Quem não colocou o texto ali na plataforma, coloque. Quem mandou vários textos, escolha um, já dei aquelas orientações no início, escolher um texto e busque trabalhar cada um dos conceitos que a gente viu no seu próprio texto. A gente já viu que vimos por alto as questões gramaticais na aula passada, vimos hoje os verbos corriqueiros e as conjunções aditivas ou alternativas. O que são essas ocorrências? São elementos na superfície textual que nos levam a pensar melhor sobre a nossa expressão. Não temos aqui nenhuma recomendação absoluta, respeitamos a liberdade criativa de cada um e simplesmente propomos esse método para que a gente possa encontrar uma metodologia
de reescrever os nossos textos, ampliando a sua qualidade. Muito bem. Professor, Pois só não. uma questão de ordem prática, Luísa Costa falando. Quando eu coloco os textos com essas observações, eu já faço esse exercício nos textos que a gente vai colocar, ou o senhor que faz depois? Não, eu estou ensinando aqui o processo. Então, o processo, o que é? Primeiro, eu marco as ocorrências. Quantas ocorrências que nós já vimos? 4. Então, você faz a leitura do seu texto e marca. Alguns você marca automaticamente, usando aquele recurso de localizar e substituir no Word. Outros você pode fazendo com a própria caneta, marca-texto, se você não tiver intimidade com o Word. Aí agora é que vem o verdadeiro trabalho, que foi esse trabalho que o Wilson fez. Que ele pegou 6 Qs, um texto que tinha 6 Qs, um parágrafo, e fez aquele parágrafo ficar com 3 Qs. Então, essa foi uma proposta dele. Ele mesmo, sem ninguém falar nada com ele, na calada da noite, ele fez o quê? Ele foi lá e pegou essa segunda versão dele e tentou trabalhar de novo. Por quê? Porque o trabalho de escrever não tem fim mesmo, não. Né? Agora, eu vou falar com ele em algum momento que está certo, que está errado, que está bom, que está certo, não vou falar, se você quiser trabalhar mais, você trabalha, o problema é seu. Ele agora lembra que nós precisamos de publicar, que tem um prazo, então não dá para você ficar penteando esse texto o resto da vida, né? Faça aí, de algum modo, e pega o principal. Nós estamos aprendendo um roteiro de 10 tipos de ocorrência, das quais nós já vimos 4. Então, nós vamos ter a nossa aula na semana que vem, na segunda-feira. Depois nós vamos ter uma semana de folga. Por que eu coloquei essas folgas entre as aulas? Exatamente para a gente ter esse tempo. Mas eu diria que eu esperava mais textos hoje para a gente poder trabalhar. E eu vi que o acréscimo não foi tanto assim. Então, eu estou renovando as orientações para que a gente não queira fazer um negócio muito complexo, de um texto inteiro, para que a gente aprenda a metodologia com 2 ou 3 parágrafos, para que a gente aplique e mande esses 2, 3 parágrafos, porque aí se todo mundo mandar 1 ou 2 parágrafos, mesmo sendo 90 alunos, dá para eu ver 180. Mas se todo mundo me mandar um livro de 50 páginas, eu não vou conseguir, antes do Natal, aí já passou, não tem mais jeito. Então, mandem 1 ou 2 só para eu ver se está no caminho certo. Porque aí, assim como o Wilson fez bem feito o trabalho dele, e eu pude tirar um monte de ilações, de conclusões, de dicas práticas, de reflexões sobre esse trabalho, esse processo dele, eu poderei fazer o mesmo com mais exemplos de mais pessoas. Tá bom? Professor, eu tenho algumas anotações pequenininhas aqui. Passa o microfone aqui para ela, por favor. Eu acho que é fundamental mostrar alguma coisinha. Tem sim. A primeira frase que se escreve na redação, a essa primeira frase dá o nome de tópico frasal. E numa redação, o tópico frasal é aquilo que o Vieira falou da árvore, é o tronco da árvore. Então, a redação deve se pautar, né? Deve se pautar pelo tópico frasal. Deve ser, o tópico frasal é aquilo que vai construir o pensamento. Tudo que se disser tem que estar em acordo com o que se disse primeiro. E depois eu coloquei aqui um verso de um autor, não me lembro o nome, mas eu adoro quando ele fala, e ela se morreu silente e triste. Então, vejam, o verbo morrer mudou completamente de regência. Né? A gente fala, ela morreu, e não ela se morreu. E depois a repetição do i, belíssima, né? Só um minutinho aí. Sim. Esse exemplo aí, o ela se morreu, se a gente confronta com uma das primeiras observações que a própria Graça fez, mas isso tem um erro, esse cara não sabe escrever. Mas aí que entra essa questão de um escritor ele ser transgressor da linguagem também. Ele não está ferindo de morte a gramática aí. O que ele está fazendo é, utilizando a linguagem, criar novas percepções de coisas que a gente não tinha imaginado. Na próxima aula eu vou trazer um poema do Manuel de Barros,
que ele fala sobre isso, né? Da menina e dos gaviões, a menina e o gavião. É um texto belíssimo em que ele fala que as palavras, o que elas têm de vantajoso é isso, é criar percepções do mundo que a gente não pode ter pelo contato direto com o mundo. Então, é essa questão da imaginação. Pois não. Eu quis usar a palavra sereia, né? Então eu usei ser-e-a. Ser-e-a, sereia. Então, em ser-e-a existe sereia. Ou então, sereia lúdica, não sei o quê. Então, tem sereia, né? E somente que observa atentamente é que descobre, dentro do poema, a palavra sereia. Eu conversei outro dia com uma mulher, comprar uma bijuteria, e ela me disse o seguinte: eu gosto muito do Manuel de Barros, mas ele tem um livro que o título é horrível, o título dele é O Livro das Ignorâncias. Eu escrevi e falei com ela aqui, assim, ele trabalha com Karnal. Olha, o Livro das Ignorâncias, como tem uma ranzinha no meio, ignorâncias, tanto que ele escreve R-A e o tio, né? E depois eu me lembrei também o termo de Aduri, que dia através tem uma dor, depois o dia dor, e depois em inglês dentro da dor, né? Assim como o Riobaldo é rio vazio, porque ele começa a narrativa esvaziado, né? Então é isso aí. E temos que e temos de. A gente usa assim, aleatoriamente, mas há uma diferença entre temos que e temos de. Temos que fazer isso, é obrigatório. Aí eu tenho de fazer isso, quer dizer, optativo. Né? Ótimo. Graça, eu estou um pouquinho só preocupado com o horário, que nós já estamos passando um pouco, mas pode continuar trazendo essas contribuições, principalmente lá dentro da plataforma, como tem o negócio tecnológico, você me manda e eu dou um jeito de colar para você, tá bom? Gente, muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Bastante trabalho, bastante esforço e tenho certeza que construir melhor. Até a próxima aula.